Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Índice FIX basicamente no 0 a 0 a 2.995 pontos, Ibov também sem muita surpresa. Hoje tivemos algumas divulgações de dados do mercado de trabalho americano, mas sem muita diferença do que o mercado imaginava. O principal dado, pessoal, vai ficar mesmo para amanhã, o PER, que talvez possa trazer um pouco mais de emoção se vier muito acima, abaixo das expectativas. Aqui para o Brasil, acho que o principal ponto que vale destacar foram as falas do presidente Lula. Ontem nós tivemos Haddad, hoje nós tivemos o presidente Lula. Para ser mais realista, nenhuma das duas foram assim tão bem vistas pelos investidores, especialmente a do presidente Lula hoje, quando ele citou sobre os juros que está nesse patamar devido aí a Roberto Campos Neto, e também citou um pouco ali sobre a parte da inflação. Como vocês sabem, quando o governo fala alguma coisa em relação à inflação, à Selic e tudo mais, e não é bem vista, o que acontece? Juros futuros para cima. Então hoje a gente tem os DIs para cima, me chama até a atenção o dólar não ter subido, a gente tem o dólar ali ainda abaixo da região dos 5,80, então um patamar tranquilo comparado ao pequeno ruído que a gente já começou a ver hoje, lembrando que o Congresso já voltou essa semana. Então com o Congresso ativo, governo se manifestando aí sobre juros e inflação, a gente pode ter um pouco aí de volatilidade. Mapa dos ativos, vocês podem ver aí um dia bem misto, ativos como KNCR no 0 a 0, Canip subindo 0,26, sem muita surpresa assim, continuamos naquela situação onde juros para cima vem pesando bastante aí nas cotas dos ativos. Os DIs ontem e hoje não deram muito alívio, mas no início do mês a gente até teve uma boa melhora. Vamos passar por alguns ativos específicos como estão vindo para fechar o pregão, destaques em termos de altas e de baixas, fatos relevantes e fechando aí com o assunto dividendos. Começando aqui pelo MXRF11, a gestão divulgou o novo relatório gerencial, embora esse novo relatório ainda é referente ao mês de dezembro, acho que eles poderiam ser um pouquinho mais atualizados aí para a gente, até porque o rendimento desse mês caiu e a gente não sabe muito bem o que é que aconteceu para essa redução. Se foi questão de inflação, vender alguma coisa com prejuízo, o que é que aconteceu para essa redução. Então o que a gente tem é o resultado de dezembro, que foi bom. Vocês podem até ver aqui na parte destacada que o fundo gerou um lucro caixa ali de 10 centavos por cota. Então, os 10 centavos que a gente viu em janeiro, de fato, ele teve de lucro em dezembro. Só que para ter reduzido esse mês, é o ponto que eu, sinceramente, não esperava que fosse acontecer. E a gente até pode perceber aqui que a gestão coloca reserva acumulada de correção monetária na ordem de 13 milhões de reais, equivalente a 3 centavos por cota. Então, se tinha uma reserva acumulada que poderia ser utilizada, eu imaginei que eles pudessem manter inflação mais alta, juros mais altos, era para a gente ver um patamar um pouquinho maior aí de proventos, ou no mínimo manutenção. Então vamos ficar atento aí quando eles divulgarem o próximo, mas acredito que a gente só deve ver mesmo isso acontecer no finalzinho do mês ou quem sabe no início do mês. Isso aí acho que eles poderiam melhorar. Bom, o ponto que eu quero destacar para vocês aqui é específico o assunto movimentações do mês. Dividendo a gente vai ficar na dúvida, mas movimentações a gente tem aqui o que aconteceu no último mês. 231 milhões de reais em novas operações. A equipe de gestão alocou uma parcela aqui em permutas financeiras, no book de permutas 51 milhões de reais. No book de fundos imobiliários também teve movimentações, que foi o LPLP, compraram aqui 67 milhões de reais. E para conseguir financiar toda essa história, a gestão fez movimentação de 147 milhões de reais, que gerou um ganho aí de 2,8 milhões de correção monetária e ganho de capital. Então perceba que a gestão foi bem ativa nesse último mês. Me chamou a atenção aí os aportes, especialmente nas permutas e nos fundos, no fundo imobiliário, na verdade não foi nem nos fundos, foi o fundo LPLP que fizeram aí esse aporte. E uma parcela de CRIs aí que eles giraram. A gente não vê uma gestão tão ativa assim no giro de CRI, mas acredito que nesse momento, onde a gente tem muitas empresas que estão emitindo CRIs ou até no secundário por conta da marcação a mercado, com taxas bastante atraentes, acredito que os gestores vão fazer o possível para poder fazer esses aportes. Uma coisa que vem me chamando a atenção especialmente ali fundo de fundos ou o hedge fund, que acho que é um exemplo bem claro disso, é que os gestores, em vez de comprar o CRI, estão optando por comprar o fundo imobiliário de papel, porque o CRI geralmente tem retorno de IPCA mais 9. Hoje, com o mercado tão depreciado, os gestores conseguem comprar um fundo imobiliário com retorno de IPCA mais 12 e IPCA mais 13.
Um exemplo que a gente tem visto ali no relatório gerencial do CPTS é que a gestão coloca que hoje o carrego é mais ou menos de IPCA mais 12. Imagine, o CPTS pode ter seus defeitos, mas é um fundo com um perfil mais conservador, um carrego de IPCA mais 12. O VGHF11 também tem um carrego um pouco similar. Aqui o MX, por exemplo, tem carrego de IPCA mais 10. Então perceba que o fundo imobiliário de papel hoje tem um retorno até maior do que o próprio CRI. Por isso que muitos gestores, quando a gente tem abrido os relatórios gerenciais, vem percebendo isso, de que eles muitas vezes vendem CRI, quando não tem caixa suficiente, vende CRI para aportar em fundo imobiliário para poder conseguir aí esse carrego um pouco maior. Então essas movimentações acho que foram as principais aí do fundo e a gente fica agora na expectativa para entender um pouco mais aí os dividendos. Vocês podem até ver aqui que o fechamento do ano, ele teve 435 milhões de resultado e distribuiu 437. Então não tinha espaço para poder distribuir um resultado maior que isso. Só que como o resultado de fevereiro, o anunciado agora, foi referente ao mês de janeiro, é que está o grande ponto aí para entender o porquê que teve essa redução. O RPR11 caindo 2,85%, no mês já é um dos principais destaques de queda, 6,61%. A gente já teve até uma mínima aqui abaixo dos R$ 50, eu nem tinha visto esse detalhe hoje mais cedo, se não me engano foi hoje ou foi ontem essa queda aí que chegou abaixo dos R$ 50. Aqui, pessoal, eu acho que é uma das razões, redução de 88 para 81, o yield não ficou tão diferente, mas o resultado aqui a gente percebe esse impacto. A gestão vinha falando desde o final do ano passado que tinha uma expectativa de no início desse ano os proventos seriam um pouco maior, devido aí a alguns ativos estarem precisando de caixa, mas já estavam no finalzinho, tinha algumas operações que iriam trazer um retorno extra no curto prazo, só que o que a gente viu foi exatamente o oposto da história com essa redução. E aí a gestão fez uma live recente para comentar um pouco sobre o relatório, a situação dos ativos, até aconselho, se você for cotista do RPR, verificar depois. Infelizmente eu não consigo copiar a live e colocar aqui no canal porque pode me gerar problema. Mas vocês podem dar uma pesquisada aí que vão encontrar a informação dessa live. E lá eles citam algumas coisas. A primeira coisa, pessoal, que eu acho que o investidor de RPR tem que ter em mente. O RPR hoje não é só mais um fundo de papel que você conhecia há anos atrás. Hoje ele é quase que metade papel, metade desenvolvimento. Desenvolvimento mesmo. Então o RPR, devido a algumas movimentações que eles fizeram algum tempo atrás, a gestão acabou colocando um pouco mais o pé nessa parte. E a carteira que ele tem de renda, a carteira de CRI, continua bem. Até o momento, nesse cenário complicado, eu até considero bem. Só que o fundo tem problemas em relação aos ativos de desenvolvimento, porque os ativos de desenvolvimento precisam de caixa para poder concluir as obras e, consequentemente, performar. E a gestão não tem caixa hoje disponível para fazer grandes aportes. Então, o que é que eles fazem? O dinheiro que deveria ser distribuído para o cotista, algo mais próximo ali a 1,20, 1,10, 1,30, parcela dele, ele é retirado isso e é reinvestido no próprio negócio ali, no próprio desenvolvimento, para, consequentemente, lá na frente, o cotista receber, e segundo eles acreditam, até um TIR maior do que o que vem sendo investido pelo fundo, distribuído pelo fundo. Então, o grande ponto do RPR, que eu acho que todo mundo está batendo tanto na cota hoje, é olhando apenas o dividendo do fundo. Só que o investidor precisa ter isso em mente, até para tomada de decisão se valeria ou não aumentar a posição, porque o fundo já citou, inclusive nessa live, de que o rendimento no curto prazo deve se manter mais ou menos nesses patamares. Uma coisa importante para ficar atento. A gestão fala que abaixo desse nível de 80 centavos não é provável que aconteça, ou que isso aí seria o limite. Abaixo disso aí, só se tivesse uma assembleia para os cotistas autorizarem uma redução de provento e tudo mais. Então, o provento deve ficar nesse patamar. Acima disso, se vier boas notícias. Se não tiver boas notícias, é isso aí a 90 centavos por cota. O restante vai sendo aportado nos desenvolvimentos e talvez só lá para o final do ano que a gente pode ter uma melhora um pouquinho maior. A visão deles é o quê? Em vez de distribuir agora e ter problema lá na frente, reduz o rendimento agora, investe no negócio para lá na frente ter um resultado bem maior para o investidor. Então, se você está de olho para investir no RPR ou talvez esteja querendo vender o fundo, analise essa parte aí. Hoje é quase que metade papel, metade desenvolvimento. É tanto que a gestão já tem ali uma ideia de talvez chamar uma assembleia para dividir o fundo entre desenvolvimento e papel, para ver quem quer o que
e seguir a vida, porque o fundo tem essa parte aí considerável. Antes a gente tinha apenas um ativo ali, uma debênture que eles tinham participação com o Itaú, que representava bem no portfólio. Agora já tem vários ativos que vem tendo ali essa necessidade de caixa, por isso está passando por toda essa situação. No curto prazo, deve seguir nesse meio. O ponto é que hoje, nessas cotações, né, você já tem até um pouco acima de 1,5% de yield, que não é assim um nível tão pequeno. E fechando aqui a nossa lista com o HCTR11, que cai no momento 2%. Só lembrando para vocês que amanhã a gente deve ter a divulgação dos resultados. Acredito eu que a gente deve ver ali aquele patamar de sempre, de 30 a 35 centavos por cota, mas comparado ao mês anterior é uma boa de uma redução. E passando aqui agora para os destaques do momento, a gente tem dos que compõem o índice FIX. A IEC subindo 3,8, que isso sobe bem, mesmo assim sem muita diferença no fundo, vindo 2,17, RVB 2,09, AR 2,07 e WHGR 1,69. Nas baixas nós temos RBRP 5,38, MF11 2,92, o RPR agora 2,64, RCRB 1,71, SARE caindo 1,61 e o JP 1,58. Na parte aqui dos fiagos, passando rapidinho com vocês, nós temos HGAG subindo 8, BFT 3, KNCA sobe 1,80, DECRA 1,5, que a gente deve ter rendimento amanhã anunciado, FGA também 1,20, GCRA 1,11 e nas baixas JGPX 2,60, PLCA 1,85, BTAG 1,38, CRA 1,34, LSAG também e XPCA, mesmo com aqueles 10 centavos, a cota não andou muito bem, né? Amarrada ali próximo aos R$6. Passando aqui agora para a parte dos comunicados, nós tivemos um fato relevante do XPLG11, XPlog Fundo de Investimento Imobiliário, sobre reavaliação dos ativos. A gestão veio divulgar um pouquinho mais atrasada comparada à média de mercado, né? A gente já tinha visto ali os fundos da 20, se não me engano os fundos do BTG Pactual também já tinha divulgado, e agora a gente tem aqui do XPLG. Resultado, pessoal, infelizmente foi negativo. Aqui eles destacam 2,08% inferior ao atual valor contábil dos ativos, o que representa uma variação negativa de 1,98% do patrimônio líquido do fundo. Por que teve menor no patrimônio versus a quantidade dos ativos? Porque o fundo hoje não tem assim uma alavancagem tão grande e não é 100% imóvel. Tem ali uma parcela em caixa e tem outros ativos também. Então, a reavaliação acaba sendo um pouco diferente. Se, por exemplo, o XPLG tivesse 20%, 30% de alavancagem, a redução no patrimônio líquido seria bem maior. É aquela história da alavancagem. De fato, ela vai alavancar o negócio, ou muito para cima ou muito para baixo. Então, a gente tem aí uma redução. Não é assim uma coisa de outro mundo, mas se a gente compara, por exemplo, com a HGLG, teve diferença, porque a HGLG foi positiva, até um pouquinho acima da inflação. O VILG11 foi negativo, muito próximo aí ao XPLG, por exemplo, e alguns outros fundos também tiveram ali uma redução, uma avaliação próxima ao 0 a 0. Um grande ponto, pessoal, é a taxa de juros. Se a taxa de juros é muito alta, o valor da marcação dos imóveis também é impactado nessa reavaliação. Então, não é só CRI que é impactado na reavaliação, que você vê ali na marcação no mês a mês, que é o assunto que eu sempre trago aqui no canal, que impacta dividendo ali de FINFRA, etc. No fundo de tijolo, a reavaliação do imóvel também faz toda a diferença dependendo da taxa de juros. GGRC11 veio trazer aqui uma notícia que eu achei um pouquinho negativa, após extensas tratativas com a Suzano, que é um bom inquilino que o fundo tinha, sobre a renovação do contrato de locação celebrado em 2 de junho de 2008, referente ao centro de distribuição localizado em Campinas, São Paulo. O fundo foi formalmente informado da decisão da Suzano em não renovar o contrato, em virtude de uma estratégia corporativa. Dito isto, na presente data, o fundo e a Suzano celebraram um acordo para regular os principais termos e condições relacionados ao encerramento dos contratos e à desocupação do imóvel prevista para o dia 27 de maio deste ano. O acordo de desocupação estabelece que a Suzano permaneça no imóvel até a data, além do pagamento anual dos aluguéis. O fundo e a Suzano acordaram um pagamento adicional de R$7 milhões a ser pago até o dia 20 de fevereiro. O impacto nessa história toda, né, aluguel e esse acordo aí, R$13,2 milhões, equivalente a 10 centavos por cota. Logo, é bem provável que a gente veja o GGRC subindo um pouco o rendimento no curto prazo com essa má notícia, porque eles vão receber esse dinheiro agora, só que vocês podem ver aqui, a gestão coloca quase meio centavo por cota de redução, já que representa 3,76% no portfólio dele aqui em termos de receita. E o GGRC é um fundo que hoje não tem problema de vacância, mas nós temos aqui já esse aumento
4,94% da BL do fundo, enquanto a receita gerada representava 3,76%. Agora ficar de olho como é que a gestão vai lidar aí com essa vacância, já que o GGC não tem esse histórico assim de vacância. Mas o resultado que ele vai receber no curto prazo, acho bem provável a gente ver um dividendo um pouquinho maior. Calendário de eventos, ontem nós tivemos o BTHI anunciando 45 centavos por cota, pagamento vai ser dia 14, RZLC R$ 11 por cota, com pagamento dia 12 desse mês. E fechando aqui o vídeo, pessoal, fazendo um convite especial para você que não conhece ou ainda não utiliza aí o app Grana. O app é recomendado pela própria B3, pela nossa bolsa de valores aí, para o investidor de renda variável, exatamente porque ela vai cuidar da sua parte de tributação. Você tem imposto para pagar, quanto tem que pagar, emite o DAF, te entrega ali tudo pronto para você pagar via Pix ou cartão de crédito. Então é para te dar essa tranquilidade em relação à parte de tributação. Teve lucro na operação, reduz o imposto a pagar com o otimizador de IR. Dentro do app ali, quando você linkar os seus dados na B3, eles vão pegar todo o seu histórico, vai verificar o mês ali, quanto você teve de lucro, e se tiver lucro para pagar DAF, eles vão te dar ali orientações para você poder reduzir o quanto a pagar, ou talvez não pagar, vendendo algum ativo para poder abater lucro no mês, enfim, vão te dar essa orientação através do otimizador de IR, que é bem interessante você conseguir fazer isso. E lembrando que investidor de fundo imobiliário, se você vende com lucro, você precisa pagar DAF. Não é igual ações que você tem ali um pequeno valor que é isento. Aqui para FII, você tem que pagar DAF. Teve prejuízo, o Grana calcula o valor a ser abatido no seu próximo DAF. E até para poder verificar, como você vai linkar os dados, você vai poder ver ali, utilizando os planos, vai pegar o seu histórico e verificar se você não tem prejuízo acumulado para bater em possíveis DAFs. E também, se você não tem nenhum DAF em atraso, isso é bem importante, porque às vezes o investidor começa a investir, depois desiste de investir, volta com o tempo, e aí esquece que fez aquela movimentação, daqui a pouco você tem um DAF em atraso. Então, o App Grana vai te ajudar nessa parte aí também, para você verificar se não tem algum DAF em atraso. Planos, pessoal, nós temos aqui mensal e anual, além das opções gratuitas ali, de controle de carteira de renda variável, acompanhamento de dividendos a receber, diagnóstico de algumas coisas da carteira. Então, isso aí é gratuito. E os planos nós temos mensais e anuais. Eu gosto do anual porque nos planos anuais você tem esse acompanhamento mensal do IR, se tem ou não DAF para pagar, quanto tem que pagar e tudo mais. Então, essa parte de DAF mensal, você resolve tudo aqui no app, na parte aqui do Grana IR ou Mais Grana. Além disso, você tem aí agora a declaração de imposto de renda, que é uma coisa um pouco mais recente que eles adicionaram aí de bônus para o investidor. No plano Grana IR, você tem ali o relatório copia e cola, o passo a passo para você poder declarar seu imposto de renda. Ou então você pode ir para o plano Mais Grana, que eles já vão te entregar o arquivo pronto, já tudo detalhado ali, movimentações que você fez, qual foi a sua posição no fechamento do ano, dividendos que recebeu, que tudo isso você tem que adicionar dentro da declaração de imposto de renda. Então, tendo o plano Mais Grana, você tem essa tranquilidade aí, recebe o arquivo, simplesmente cola ali dentro do programa da Receita Federal e já resolve a sua parte de declaração. Mais o ano todo, como eu citei, da parte de DAF. O link está na descrição do vídeo, no comentário fixado, e utilizando o cupom INVESTIDOR, tá aí na tela para vocês, não esquece disso, para você ter 25% de desconto no plano anual Grana IR ou Mais Grana, tem que ser com o cupom INVESTIDOR, que é um cupom exclusivo do canal. Além disso, você vai ajudar muito o canal. Peço muito esse apoio, gostou da ideia? Testa o app ali por alguns dias, se você quiser, tem 7 dias gratuito, tem os benefícios gratuitos que eu passei para vocês, controle de carteira, acompanhamento de dividendos, e verifica depois os planos. Você clica ali na parte de declaração, quando você abrir o app, você vai ver declarações, e lá vai aparecer os planos, e dentre eles tem o Grana IR e o Mais Grana, que é onde te dá essa parte aí da declaração pronta ou passo a passo para você poder resolver. Os preços, o Grana IR custa R$ 189,00 utilizando o cupom investidor, isso pago em 6 vezes sem juros. E o Mais Grana, que é o que te entrega o arquivo já pronto, você tem aí por R$ 269,00 também em 6 vezes sem juros. Então, é basicamente para você que quer ter tranquilidade em relação à parte de tributação, a parte de imposto aí. Se tem declaração para enviar, o Grana resolve, se dá para pagar, o Grana emite, te entrega pronto, você só paga ali via Pix ou cartão de crédito. Então é para te dar uma tranquilidade e de fato você focar no que importa ali em termos de investimentos e deixa a parte de tributação para o Grana resolver. É isso, pessoal, que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like. Mais uma vez aí, peço desculpas se o áudio não ficou muito bom. Eu estou de férias e estou gravando aqui no meu tablet e acaba que
fica um pouquinho mais difícil de fazer o vídeo com a mesma qualidade, pelo menos de áudio aí, que geralmente eu faço. Então peço desculpas, mas eu espero de alguma forma ter ajudado vocês.